Muito bem. Então, o que acontece? O Código Tributário Nacional, que é uma lei complementar, material, conquanto seja formalmente uma lei ordinária, ele estabelece o conceito jurídico de tributo no artigo 3º. Mas observem o seguinte, o artigo 4º do mesmo Código Tributário Nacional, ele diz o seguinte, olha o que diz o artigo 4º. Ele diz, a natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação, sendo irrelevantes para qualificá-la, inciso 1, a denominação e demais características formais adotadas pela lei. Ora, então, o que significa isso? Veja, significa que o nome da exação, veja, exação é uma imposição econômica, né? Isso não é, veja, querer falar difícil, por favor, entenda isso. Isso não é querer falar difícil, é que o termo é técnico, exação. E a exação é uma imposição econômica. E aí tem uns alunos, né, que perguntam para mim, né, professor, o que é exação? Eu digo para ele, exação é uma imposição econômica. Exação é uma imposição econômica, exação é uma imposição econômica, exação é uma imposição econômica. Aí quando chega na prova ele pergunta para mim, professor, o que é exação? E eu respondo, olha, eu disse em sala de aula, né, que exação é uma imposição econômica. Ora, um tributo é uma exação, é uma imposição econômica. É uma receita derivada. Por que é uma receita derivada? Porque é uma das receitas que o Estado obtém através do chamado exercício do poder de império estatal. Porque eu não consigo dissociar a figura do Estado da figura da força, do poder, da coercibilidade. Muito bem. Se eu não consigo diferenciar ou dissociar a figura do Estado da figura do poder, da força, da coercibilidade, então eu vou trabalhar sempre com essa situação em mente. Aqui a Evelyn colocou o artigo 4º em sua totalidade, aqui no chat. Muito bem, a Evelyn não, desculpe, a Davili, né? Eu fico feliz quando eu vejo que o aluno está acompanhando a minha aula. Muito bem. Então, vejam só, o artigo 4º diz que o nome é irrelevante. Mas o que é relevante, então, para se determinar a natureza jurídica desta exação? É verificar, senhores, se essa exação, ela se enquadra, ela se encaixa no conceito jurídico de tributo. E esse conceito jurídico de tributo está no artigo 3º do Código Tributário Nacional. E o artigo 3º do Código Tributário Nacional diz que tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou em cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Ora, parece uma figura meio abstrata, mas não. Vejam só, senhores. Tributo é toda prestação. O que é prestação? Prestação pressupõe entrega. Quando eu falo prestação de contas, entrega de contas, prestação de serviços, entrega de serviços, prestação da casa própria, entrega de dinheiro para o agente financeiro. Prestação é entrega. Muito bem. Tributo é toda prestação, entrega, pecuniária. O que é pecuniário? É que é economicamente avaliável, simples assim. E vejam, senhores, uma palavra importantíssima aqui nesse contexto. Essa prestação pecuniária, ela é compulsória, ou seja, ela é
obrigatória. Ou seja, você não paga imposto porque você quer, porque você deseja. Aliás, o seu desejo é totalmente irrelevante. Veja, você paga tributo porque você é obrigado a pagar tributo. E como é que você pode... E aí já vem a nossa primeira reflexão. Por que eu posso ser obrigado a pagar tributo? Porque tem que estar instituído em lei. Vejam, senhores, porque se o artigo 5º, inciso 2 da Constituição Federal diz que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. O artigo 150, inciso 1 da Constituição, diz que sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, inciso 1, exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça. Então, é vedado exigir e é vedado aumentar tributo sem lei que o estabeleça. Muito bem, então vejam só, tributo é toda prestação, prestação pressupõe entrega, prestação pecuniária, pecuniária quer dizer economicamente avaliável, prestação pecuniária compulsória, ou seja, obrigatória, em moeda ou em cujo valor ela se possa exprimir. Claro, ela pode estar fixada num índice, por exemplo, aqui no estado de São Paulo nós temos a UFESP, Unidade Fiscal do Estado de São Paulo. Nada obsta que um tributo seja fixado num índice, né, como a UFESP, por exemplo. Muito bem. Em moeda ou em cujo valor ela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito. E aí é importante, veja, o legislador complementar excluiu expressamente do conceito jurídico de tributo a sanção pelo ato ilícito. Sanção por ato ilícito é receita derivada, mas não é tributo. Por exemplo, uma multa de trânsito. Se você mora em Santos, você sabe muito bem o que é uma multa de trânsito. Aliás, tem um amigo meu que tem um plástico no carro. Visite Santos, capital industrial das multas de trânsito. Muito bem, então, uma multa de trânsito é uma prestação, é uma exação? É. Veja, mas é uma prestação pecuniária compulsória? Sim. Mas é uma sanção por ato ilícito. Você violou a norma de trânsito e por isso você vai pagar uma multa de trânsito. Então, não se trata deliberadamente de tributo. Então, multa de trânsito, por exemplo, não é tributo. E por que não é tributo? Porque é sanção de ato ilícito. E o legislador complementar, no artigo 3º do CTN, estabeleceu claramente que tributo não é sanção de ato ilícito. Excluiu do conceito jurídico de tributo a sanção pelo ato ilícito. É assim que eu falo toda vez que um aluno vem falar, professor, eu tomei uma multa de trânsito, eu falo, paga. Mas eu não pratiquei a conduta, mas paga a si mesmo, porque não adianta. Multa de trânsito, paga. Mas eu vou recorrer. Recorra, mas antes de recorrer, pague, né? Porque multa de trânsito é uma desgraça que nos acompanha e que nós temos que pagar. Não adianta. Mas se você não praticou o ilícito, dane-se, né? Você recebeu a multa, você tem que pagar. Mas não dá para defender? Dá. Mas não sou eu quem vai defender, né? Nem ninguém que eu conheça. É você, se quiser comprar um livro de defesa de multa de trânsito, você compra. Mas se quiser defender, aviso para você, você vai perder o recurso, porque os caras são absolutamente truculentos e absolutamente injustos com as pessoas, né? Mas é assim, enfim. Mas sanção de uma multa ambiental, por exemplo, uma multa por descumprimento de norma ambiental, não é tributo. Por quê? Porque tributo não é sanção de ato ilícito. Muito bem. Então, evidentemente que a expressão compulsória lá de cima está diretamente ligada à expressão instituída em lei. A compulsoriedade vem do fato que o tributo está instituído em lei em homenagem ao princípio da chamada legalidade estrita, que nós vamos enfrentar bastante aqui no direito tributário. O que é legalidade estrita? É a legalidade estrita do artigo 5º, inciso 2, do artigo 150, inciso 1 da Constituição, que diz que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei, e muito menos pagar tributo. Muito bem. Então é instituído em lei.
E aí vem a expressão, e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. O que é atividade administrativa plenamente vinculada, que se refere ao artigo 3º do Código Tributário Nacional, senhores? Na verdade, o artigo 3º está se reportando ao artigo 142 do CTN. O artigo 142 do CTN é o artigo que estabelece a atividade administrativa chamada plenamente vinculada do lançamento. O artigo 142, ele diz: compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento. Assim entendido, o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso, propor a aplicação da penalidade cabível. Veja, e o parágrafo único do artigo 142 do CTN, ele diz: a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional. Vejam, os atos administrativos, senhores, eles se dividem em atos administrativos. Vocês já estudaram direito administrativo. E lá no direito administrativo vocês estudaram que os atos administrativos se dividem em discricionários e vinculados. O que são atos administrativos discricionários? São aqueles atos em que a autoridade administrativa pode decidir num sentido ou no outro sentido, conforme seus critérios de conveniência e oportunidade. E o que é ato administrativo vinculado? É o ato administrativo em que a autoridade administrativa tem que agir num determinado sentido. Ela tem que agir na forma da lei. Ela não pode decidir segundo seus critérios. Ela tem que decidir, tem que agir conforme a lei. Assim é com o lançamento tributário. Quer dizer o seguinte: se vamos pegar o fato gerador do IPTU. O fato gerador do IPTU é a propriedade, a posse ou domínio útil de um bem imóvel, por natureza ou por acessão física, conforme previsto na lei civil, dentro da zona urbana do município, no dia 1º de janeiro de cada exercício financeiro. Você, no dia 1º de janeiro do exercício financeiro 2021, você possuía um imóvel na zona urbana do município de Santos? Possuía. Você praticou o fato gerador tributário do IPTU. Se você praticou o fato gerador tributário do IPTU, então você tem que sofrer um lançamento do IPTU que é feito de ofício. Então a autoridade administrativa vai constituir o crédito tributário nos termos do artigo 142 do CTN e vai mandar para sua casa o carnê de IPTU. O carnê de IPTU que você recebe na sua casa nada mais é que o lançamento de ofício do IPTU que você tem que pagar. Por quê? Porque você praticou o fato gerador. Aí diz um colega aqui, diz uma colega, Kimberly: professor, uma dúvida. Considerando que o tributo é determinado pelo fato gerador, qual a sua opinião sobre a obrigatoriedade do pagamento do ITBI, Imposto de Transmissão sobre Bens Imóveis, na escritura, considerando que o fato gerador desse tributo é a transmissão da propriedade através do registro? Bom, veja bem, Kimberly, deixa eu lhe explicar. Veja, nós vamos colocar essa questão do fato gerador aí bastante vagarosamente, nós vamos introduzir esse conceito. Veja, o direito tributário, ele tem uma mecânica de raciocínio. A mecânica de raciocínio do direito tributário é parecida com a do direito penal. Ou seja, existe um descritor normativo hipotético, existe um fato concreto. Quando esse fato concreto se subsume, se encaixa, se enquadra a esse descritor normativo hipotético, a gente tem aquilo que a gente chama de fato gerador. Muito bem. Ora, você estará obrigado a pagar um tributo se praticar o fato gerador tributário do imposto em questão. Então, veja só, se você oferir renda, você vai ter que pagar imposto de renda. A questão é que
Auferir renda é adquirir disponibilidade econômica ou jurídica. Aí nós vamos ver que em muitas situações pode haver uma interpretação com uma maior dificuldade entre se você praticou ou se você não praticou o fato gerador do imposto. Relativamente ao ITBI, deixa eu explicar para você. O ITBI é o Imposto de Transmissão sobre os Bens Imóveis. Esse imposto é devido quando ocorre a transmissão da propriedade imóvel onerosamente, ou seja, quando alguém compra um imóvel. Porque se alguém recebe um imóvel por doação, o imposto que incide não é esse, é outro, é o chamado ITCMD, Imposto de Transmissão Causa-Mortes e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos. Mas o ITBI, ele incide realmente quando se transmite a propriedade do imóvel. O que você está ponderando é que a transmissão da propriedade, ela não se dá com a escritura lavrada no cartório de notas. Ela se dá com o registro dessa escritura perante o cartório de registro de imóveis, Kimberley. Mas presta atenção, que eu quero te mostrar. E aí saiu semana passada uma jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificando essa questão. Porque o artigo 156 da Constituição, que fala que outorga competência para o município cobrar o ITBI, ele diz o seguinte, o que ele diz? Compete aos municípios instituir impostos sobre, inciso 2, transmissão inter vivos a qualquer título por ato oneroso de bens imóveis por natureza ou acessão física e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos à sua aquisição. Dessa redação do artigo 156, inciso 2 da Constituição, gerou que os municípios estavam exigindo o ITBI, mesmo em face de uma simples cessão, uma cessão de direitos sobre o imóvel. Por exemplo, eu prometo vender para você, você promete vender para outro, o outro promete vender para outro, e o outro finalmente é que vai fazer a escritura do imóvel. E nessa outorga, nessa transmissão de escritura, aí sim você faz a escritura no cartório de notas e é levada então a registro no cartório de registro de imóveis. Ora, o STJ pacificou a jurisprudência no sentido de que o fato gerador do ITBI é só a escritura passada em cartório de notas e que vai ser levada a registro. Essas promessas de cessão não são data vênia, fato gerador do ITBI. Isso eu concordo. Mas a escritura pública, veja, o recolhimento do ITBI pelo cartório é uma obrigação que o cartório cumpre em função de uma outra questão, que é a responsabilidade tributária do tabelião, caso o imposto não venha a ser recolhido. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte: quando você recebe uma escritura pública de compra e venda de um imóvel, você está, sim, praticando o fato gerador do ITBI. Tem que pagar o ITBI, que é de 2% do valor do imóvel. Agora, aqui no município de Santos. Agora, se você recebe uma promessa de cessão de um imóvel, data vênia, isso não é fato gerador do ITBI. Agora, a escritura pública, sim. Seja ela levada a registro ou não, porque a escritura pública pode e normalmente vai ser levada a registro. E você está transmitindo a propriedade. Agora, o que você me ponderou é que a escritura pública não transmite a propriedade. O que transmite é o registro da escritura pública. Mas aí não tem como fazer a fiscalização. Veja só, desculpe, aí eu vou ter que tomar uma posição por parte da Fazenda. A Fazenda Pública precisa receber o ITBI. Como é que ela vai controlar isso? Se ela deixar que você passe a escritura, não recolha o ITBI, a pretexto que você não vai registrar
Porque aí quando você registrar, somente enquanto você registrar, paga o ITBI, então eu pegava uma escritura do imóvel e ninguém registrava nada. E aí haveria uma evasão fiscal muito grande. Então, nesse contexto, veja, Kimberly, essa jurisprudência saiu semana passada. Porque ainda assim, quando enviamos para o registro, é exigido o ITBI. Quando você envia para registro, ele exige o comprovante do ITBI. Só que o comprovante do ITBI já ficou na escritura. Quando você passa a escritura, já tem que estar junto com a escritura a comprovação do pagamento do ITBI. Senão, o cartório não passa a escritura. Não passa. Entendeu? Essa é a questão. E aí, porque o cartório é um representante do poder público. E a Fazenda Pública Municipal irá então para cima do cartório, caso esse ITBI não seja recolhido. Bom, mas eu estava falando da chamada atividade administrativa plenamente vinculada. Então, vejam, senhores, atividade administrativa plenamente vinculada é essa atividade administrativa do lançamento, o ato de constituir o crédito tributário. Então, vejam, senhores, o nome é irrelevante. O nome é irrelevante. Está no artigo 4º. E se o nome é irrelevante, o que é relevante para determinar se uma dada exação é um tributo ou não é um tributo? Se essa exação se encaixa, se enquadra no conceito jurídico de tributo do artigo 3º do CTN. Eu vou encerrar a gravação e vou abrir para perguntas, porque agora justamente nas perguntas é que vocês vão ver, que vocês vão esclarecer todas as suas dúvidas. Um minuto, por favor.